Paz seja convosco, grupo de amantes e pérolas, simpatizantes, pessoas que amam ao Deus e que querem conhecer Jesus e que buscam Jesus. A minha maneira de dizer é Jesus para termos a mente de Cristo, buscarmos para cada vez mais se aproximarmos dessa perfeição. Jesus para o nosso corpo poder aguentar essa competição de sobrevivência. E Jesus para a alma. Então, eu sempre digo Jesus, Jesus, Jesus. Hoje leremos o Hebreus capítulo 12, versículo 15. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Amados, essa semana mesmo é um fato repetitivo, amargura. E muitas das vezes nós não conhecemos com esse nome, nós conhecemos com vários apelidos parecidos. Essa é a minha fraqueza, esse é o meu jeito, eu entendo dessa maneira, mas nunca é por hoje. Nós vivemos histórias de antepassados desde o nosso nascimento, porque nós não brotamos de uma árvore, e mesmo assim ela teria uma história. Nós viemos daquela criação que cremos, que foi o Senhor que nos trouxe a essa jeito de parecer com Ele, nas suas vontades, no seu querer, mas no jeito perfeito, e que a imperfeição nos atingiu. E daí ficamos com o nosso DNA espiritual deformado, e daí para frente toda essa degeneração aconteceu. Então acabou criando-se medo, criando-se ódio, e entre o medo e o ódio, a raiz de amargura. O medo, ele nos ensina a autopreservação. Você tem que ter um pouco de medo. Tudo que é em excesso faz mal. Então, a autopreservação, eu não vou me jogar da ponte. Isso foi oferecido para Jesus na tentação dele. Se jogares daqui, ele falou, não tentarás. Mas já teve pessoas que caíram, e eu também. Já caí de um lugar alto e não aconteceu nada com ele. Eu pensei, pronto, vou ficar aos pedaços. Senhor Jesus, e não aconteceu. Mas eu não me lancei. Eu teria medo de ter caído. E eu fiquei depois assustada. Será que eu estou quebrado? O Senhor me preservou e não quebrou. Mas o medo, desde que não seja em excesso, o ódio, conforme as situações, é até indicado por Deus. O ódio a um amarás e o outro odiarás. Por quê? Porque o ódio, ele é o avesso do amor. O ódio, ele te empurra para frente. O ódio, você quer mostrar para o outro que você vence, que você é incapaz de perder, que a tua vida vai valer por aquela história que você está impulsionada a fazer. E quando meu pai, eu era criança, ele dizia, olha, todo vencedor, ele tem que odiar. Se ele odeia perder, ele vai dar a sua vida para ele ganhar. Ele era um excelente boxeador, ele sempre ganhou. Ele disse, quando eu vou para a luta com o maior ódio, a força do ódio. E a Bíblia diz para a gente odiar o pecado. Odiar é sair do avesso para conquistar a alma. Mas não tem lugar para a raiz de amargura. A raiz de amargura te implode, a raiz de amargura te entope de doença, e a raiz da amargura te faz uma pessoa perturbada e perturba a todos ao teu lado. Porque ela inclui o ódio
de ver outras pessoas conquistando, esse ódio com o nome de inveja, porque tudo que a pessoa puder atrapalhar, ela vai atrapalhar, porque ela odeia ver o outro sendo feliz, odeia, não um ódio produtivo, como diz a Bíblia, para odiar o pecado, não, é um ódio destrutivo, porque é baseado na raiz de amargura. Por isso, nenhuma, não tem a raiz de amargura, seria uma, é nenhuma, porque ela se ramifica. E a pessoa que tem amargura, ela vive com medo de perder o restinho, ela nem sabe o que tem. Então ela fica com medo de bolada nas costas, ela fica com medo de ser abandonada, ela fica com medo do outro progredir, ela fica com medo que o outro consiga ter amizades, ele fica com, sabe, raiz de amargura. Pastora, como é que eu sei se eu tenho raiz de amargura? O medo é fácil de identificar e o ódio também, porque o medo te preserva. Eu não vou me jogar da janela. O ódio te impulsiona, tá aquela fúria para cima. Mas a raiz de amargura é aquela certeza de que Deus não julga. Se Deus julgasse, olha só o pouquinho que ele cobrou do outro. O outro fez 200 de coisa errada comigo, Deus cobrou 10 centavos, ainda abençoou ele grandemente. A visão da pessoa que tem raiz de amargura é toda torcida contra si próprio. Então, amados, queridos, pessoas que têm buscado autoconhecimento em si e com Deus, não tem em ti nenhuma raiz de amargura, porque são várias ramificações que aparecem com vários nomes. Principalmente a pessoa adoece de doenças autoimunes, porque ela vive amargurada. E tudo de péssimo que acontecer com aquela pessoa, que ela tem amargura, nunca vai ser o suficiente. Porque ela ainda quer mais, mais, nem que ela seja abençoada grandemente, ainda não vai ser o suficiente. Então, a raiz de amargura te destrói, a raiz de amargura não deixa você viver feliz em sociedade, você está sempre esperando ser traído, ser abandonado, tomar bola nas costas, perder a relação de casamento, perder a relação de amizade, perder todo tipo de situação de favorecimento pessoal. A raiz de amargura te destrói e te torna incapaz. Quando você se sentir incapaz, Jesus está no teu barco, acorda ele. Porque às vezes ele está dormindo. Porque senão você não tem Jesus. Você está precisando conhecê-lo. E quando a gente o conhece, isso pode acontecer de estar nesse momento de raiz de amargura. Por quê? Porque a raiz de amargura é uma infecção. Se você não tirar a infecção, pode espalhar, virar uma gangrena e você morrer. Então, vamos pedir ao Senhor com carinho por nós. Senhor, eu fui magoado, não consigo tirar com a mão essa mágoa e eu estou fazendo infeliz a minha esposa, a minha família, a minha vida, os meus relacionamentos de amizade, porque a felicidade dos outros me incomoda. Todo invejoso tem muita raiz de amargura, porque senão ele não ia invejar. Porque todo invejoso tem muita qualidade, mas ele não tem tempo de olhar nenhuma para ele trabalhar essas habilidades para ser um vencedor e te aparecer diante das outras pessoas que ele até quer se mostrar, porque ele vive sempre totalmente amargurado. Então, queridos, vamos olhar para Jesus e, olhando para ele, a gente sai dessa ansiedade, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Você sai dessa ansiedade de querer aquela resposta correndo. Você não tem o A, tem o B. Você não tem o 1, tem o 2. Você não tiver isso, tem aquilo. Foi assim que foi se descobrindo a ciência. Não podia ter um caminho, tem outro. Porque a ciência diz, pelo que eu sou uma pessoa acadêmica, quando você faz um caminho e aquele caminho não funcionou, troca o caminho porque a sua pergunta está errada.
Então, Senhor, o que eu tenho porque o meu objetivo não é atingido? Eu tenho ou eu não tenho? Eu não tenho a tua presença tão grande como eu preciso? Ou eu tenho raiz de amargura tão grande que me atrapalha? Nenhuma raiz de amargura? Olha, a gente sabe que passar a vida sem nenhuma vai ser difícil, porque tem momentos que a gente se acha injustiçado e na nossa cabeça, a nossa justiça, que é trapo de imundícia, ia ser do jeito que a gente quisesse. Sim, Varinha, faz isso, faz aquilo. Mas o Senhor não é obediente a nós. Nós é que somos obedientes a Ele. Então, devido a Ele ser aquele que nos fez, nós temos que ir ali, na fábrica, o fabricante dizer assim, ó, cuida de mim, eu estou machucado, eu estou inseguro, eu estou triste. Acho que já virou raiz de amargura. Senhor, te dói, viu? Dói. Quando você fizer essa oração e for de coração, dificilmente você não vai berrar, estou te garantindo, dificilmente. Chorar de soluçar, de dar dor de cabeça, de doer o estômago. Porque eu já vi acontecer com várias pessoas e aconteceu com eu também. E não foi uma vez, não. São várias. Nenhuma quer dizer que tem bastante. Então, que o Senhor Jesus possa estar aí cada vez mais crescendo na vida de vocês, a ponto de vocês preferirem ter a presença dele do que a lembrança do ruim. Chamar por ele para tirar a raiz da amargura do que ficar tendo inveja ou brigando com o cônjuge, marido ou esposa, pelo progresso, ou pelos amigos, ou pelos passados, e não dá para consertar. Passado não dá para consertar. Adão errou, viu quantos milênios que a gente está à frente? Acabou, não dá para consertar. Então, raiz de amargura é consertar o que não tem mais jeito, sabe? E sabe o que diz o ditado? O que não tem remédio, remediado está. Então, que você possa chamar Jesus para que você tenha sucesso, para que você não tenha ansiedade, para que você não tenha doença autoimune, para que você não tenha nenhuma raiz de amargura, para você ser feliz com seu filho, com a sua filha, com as pessoas, sendo feliz do teu lado e você esperando a tua bênção. Quantas vezes eu orei por tantos e tantos conquistaram, orientei tantos e tantos conquistaram e eu estava na fila, esperando por Jesus. Se eu tivesse raiz de amargura, se eu não tenho, você não vai ter. Se eu puder impedir, eu vou fazer. Isso é quem tem raiz de amargura. Você vê alguém agindo assim, é raiz de amargura. Alguma coisa que, mesmo que a pessoa não saiba, está lá dentro prejudicando-a, atrapalhando-a e tirando o sucesso que ela deveria conquistar com Deus, consigo, com os amigos, porque o passado não passa, não tem conserto, e sem ela se acusar diante de Deus pedindo cura, Deus não empurra a porta. Então, que a paz seja convosco, que vocês saibam chamar Jesus, Jesus, Jesus. Eu estou por aqui, vocês têm meu número, quiser perguntar, comentar e pedir alguma orientação, o que eu souber do Senhor, eu vou já passando. Mas eu sou uma pessoa completa em Cristo, porque sempre que eu acho alguma, e às vezes aparece, tá? Por quê? Porque senão não ia doer. Por quê? Porque muitas coisas que às vezes eu não me lembro e o meu corpo tem registrado como perda, quando aparece uma história, quando acontece alguma coisa, ai, Jesus está doendo. Aí é a hora da cura. É a hora da dor, é a hora da cura. Não, depois eu falo, não, a hora da dor é a hora da cura. E você chama Jesus, conversar, dizer até do que eu não sei, se não pode pôr a mão, se for porcaria pode tirar, que eu não sei arrumar, tá bom? A paz seja com todos.